Pelo Mundo Cast, pelo Mundo Rural, hoje nós estamos aqui com quem? Hoje nós estamos aqui com o Dr. Vinícius Andrade de Souza. Ele que é médico que fez geriatria e também trabalha com emagrecimento. Melhor que isso, ele falar para nós o porquê disso tudo. Hoje temos muitos assuntos ligados a emagrecimento que nós poderemos falar e dividir com vocês. Doutor Vinícius, tudo bem? Muito bem, obrigado. Um prazer estar aqui falando com você, meu amigo de longa data. Longa né? data. JK, a gente já se conhece há algum tempo. É um prazer estar aqui podendo contribuir de alguma maneira, né? Para que talvez alcance os pacientes, a quem eu possa ajudar de alguma forma. Esse é o meu objetivo. Doutor Vinícius, você atende em Alfenas, é isso? Sim, eu atendi em Que Alfenas. dia da semana? Eu atendi em Alfenas às terças-feiras, na clínica Monvi Médica, em frente ao IMESA. E você tem uma clínica própria em Alterosa, Eu tenho uma clínica aqui no sul de Minas, Sim, né? eu tenho uma clínica em Alterosa, chama Visa Saúde, onde também eu atendo. E atendo também em Areado, na Santa Casa de Areado. Na Santa Casa de Areado. Exato. Doutor Vinícius, por formação, você fez geriatria, é isso? Sim, eu fiz geriatria, né? Eu me formei em Alfenas em 2019, em medicina, pela Unifenas. E após eu fiz uma pós-graduação em geriatria em São Paulo. Depois também lá eu fiz uma pós-graduação em dor clínica. E agora, no momento, né, de uns 6 meses para cá, também eu estou trabalhando com emagrecimento, né? Que já é uma área que eu já dominava pelo fato da medicação que a gente vai tratar aqui hoje. Eu já tinha conhecimento sobre ela, porque eu tratava pacientes com diabetes que usavam dessa medicação e hoje eu posso, né, tá abrindo o leque aí para tratar também de uma forma que o paciente ele vá chegar na idade, né, idosa com mais qualidade de vida. Esse é meu objetivo, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Hoje, nas esquinas da cidade, nas redes sociais, na TV, todos os meios de comunicação se fala muito do Mounjaro. Exato. Realmente, JK, é uma medicação que veio, eu falo que ela veio para ficar, tá? Eu falo que tem 3 coisas na medicina que eu gosto muito e que são algo que realmente muda a qualidade de vida das pessoas. Uma delas é um exame chamado colonoscopia, tá? No qual é um exame preventivo, né? Diagnóstico, e também ele faz o tratamento. Então, a gente consegue evitar um câncer intestinal com esse exame. Com esse exame. É uma das coisas que eu gosto. Outra coisa que eu gosto muito é fazer rastreio cardiovascular por meio de angiotomografia de coronária, porque a gente consegue estar ali, talvez, prevenindo um infarto naquele paciente jovem, né? Que talvez tenha um índice cardiovascular aumentado. E também, uma das novidades aí é a tirzepatida, né? Entre aspas, aí, o Mounjaro. E é uma medicação que realmente veio para ficar, que vai mudar a vida de milhões de pessoas mundo afora, né? Já tem mudado. E ela não atua só no emagrecimento, né? Ela vai muito além disso. Muito além. Muito além. Independente da idade? Sim, independente da idade. Lógico, né? Que se você me falar para aplicar um senhorzinho todo caquético, com massa muscular baixa, a gente fala, existe um termo, uma doença hoje chamada sarcopenia, ele não tem essa indicação. Então, não é todo mundo. É todo mundo que o médico avaliar que deva usar. Tá, e embora o assunto do momento é o Mounjaro, é fundamental que todas as pessoas que têm acesso a esse medicamento, ele tem um acompanhamento médico, não é isso? Sim, com certeza é algo que, né, traz total diferença para o paciente. Afinal de contas, ele precisa ter a segurança de um médico ali ao seu lado, lhe orientando, sabendo lidar com talvez os efeitos colaterais, né? Porque, doutor, deu isso. Então, é sempre bom você ter alguém ali do teu lado para isso. Inclusive, hoje, nós já estamos tendo aí pacientes internados com casos de pancreatite aguda por conta de uso indiscriminado da medicação. Uso indiscriminado, e o médico lhe acompanhando também, ele pode, vocês como médicos, vocês podem observar a origem desse medicamento, até mesmo para a segurança do paciente, não é isso?
Com certeza. Hoje, né, a gente teve alguns casos aí no país já de, enfim, contrabando da medicação, principalmente vindo do Paraguai. A gente tem casos de médicos fabricando isso de maneira indevida. Então, para o paciente, né, a gente tem que saber olhar não só, por exemplo, eu falo muito, eu não vendo medicação, tá? Eu vendo tratamento. Eu entrego para o meu paciente tratamento. Então, a pessoa fala assim, doutor, a dose com tal é tanto, com tal é tanto. Não, eu não estou vendendo dose de medicação, não é isso que eu faço. Eu acompanho o meu paciente, ele tem o meu número particular, e é assim que eu lido com isso, tá? É uma maneira de fazer com que esse paciente melhore a sua qualidade de vida, que ele realmente tenha segurança durante o tratamento e que esteja muito, né, seguro e confiante do que ele está fazendo e onde ele está investindo. Não só o seu dinheiro, mas depositando a confiança da sua saúde. Depositando a confiança da sua saúde. Doutor Vinícius, deve ser muito gratificante quando as pessoas chegam com uma expectativa e através do tratamento, através do acompanhamento, o médico vê o resultado. É demorado um resultado desse? Olha só, JK, realmente é muito gratificante. Trabalhar com medicina é muito gratificante, tá? Eu todo dia peço a Deus, igual você fez na sua oração, que coloque as mãos nas minhas mãos, né? Que Ele haja por intermédio disso. Porque quando você consegue, de alguma maneira, mudar a qualidade de vida da pessoa que você está tratando, com respeito, com dignidade, propondo para ela tudo que tem de melhor, com muita segurança do que a gente está fazendo, realmente, quando o resultado vem, o brilho no olhar daquele paciente é algo que realmente me comove e que faz eu cada dia mais estar buscando conhecimento, né? Tá indo atrás de cursos, de performance, para trazer cada dia mais segurança ao paciente. Outro detalhe é a rapidez do processo. Sim, comparado a outros métodos, né, de emagrecimento que tínhamos anteriormente, é algo que vem com uma rapidez bastante significativa. É uma medicação, posso entrar um pouquinho nesse mérito? É uma medicação que ela age da seguinte maneira. Primeira coisa, as utilidades dessa medicação não é só o emagrecimento, ok? Ela vai para tratamento, no começo ela foi para diabetes mellitus, ok? Ela era tratamento de diabetes mellitus tipo 2. Hoje ela é aprovada para emagrecimento e para apneia do sono. Tem estudos aí já em fase avançada que daqui a pouco ela vai ser utilizada em escalas para tratamento de ansiedade, compulsão por álcool, por drogas também. Então, por isso que eu te falo, é uma das medicações que veio realmente para ficar. E daqui a pouco ela já fica para trás porque tá vindo coisa nova. Inovando. Tá vindo coisa nova no mercado. E muitas pessoas falam a respeito de origem, se preocupam com, fulano aconteceu tal coisa na internet, fulano morreu, fulano aconteceu isso, não pode beber com bebida alcoólica. Tem fundamento isso? Olha só, por isso, né, desde o começo da nossa conversa, eu já friso o acompanhamento médico, tá? Todo e qualquer remédio de uso indiscriminado, sem acompanhamento médico, ele pode trazer riscos, né? Certo. E a tirzepatida, né, o Mounjaro é uma delas. Então, assim, graças a Deus, com todos os pacientes que eu acompanho, eu tenho tido bastante êxito. Os sintomas, os efeitos colaterais são mínimos, tá? A gente pode estar observando aí uma queixa de talvez prisão de ventre. Vamos falar aí de 10 pacientes, 8 tem um quadro assim. Mas um quadro simples, fácil de tratar. Exato. Isso tudo acompanhado com exame, com periodicidade no consultório, tá? Então, isso eu deixo o meu paciente muito tranquilo em relação a isso, porque eu faço isso, tá? E, às vezes, sim, no momento da aplicação, um dia ou depois do outro, às vezes o paciente fala assim, doutor, mas eu não tô tendo fome. Mas é para isso, pode ter um pequeno desconforto. Às vezes tem ali uma náusea, mas eu não tive um paciente que chegou a vomitar por conta do medicamento. Para quem que é indicado o Mounjaro? O Mounjaro, ele é indicado, né? Se for para casos de emagrecimento, ele é indicado para tratamento de pessoas com sobrepeso e obesidade.
Você pega aí aquele tiozinho lá que gosta de encharcar no final de semana, tomar uma Sim, cervejinha, sim. um churrasquinho, uma carne gorda, às vezes está com o abdômen globoso, ele já é hipertenso, talvez tenha um quadro ali de pré-diabetes ou diabetes mellitus, associado talvez a problemas de tireoide. Enfim, ele vai se beneficiar muito dessa medicação. E não somente com fins estéticos, tá? É com fins em qualidade de vida que eu tô falando. Então, a conversa ela vai muito além da estética. Ela vai realmente mudar a vida de quem tem indicação para usar, avaliado pelo médico. Tá, se o senhor puder colaborar conosco no seguinte, para quem não é indicado, existe? Eu não indico, né, para pessoas que têm sarcopenia, que é uma doença que ela tem baixa de massa magra, que a gente fala, que é aquele senhorzinho, geralmente, em final de vida, muito magrinho, né? Para crianças eu não uso, tá? Mas já tem gente que trata crianças, eu não trato ainda. Mulheres em período de amamentação, tá? Também não uso, ok? Gestante? Gestante também não. Não deve ser usado. Também não. Tá. Quando a pessoa faz uma primeira visita para uma avaliação, para buscar mais informações a respeito do processo de emagrecimento, quanto tempo começa? Já na próxima visita, ele já começa os procedimentos? Ou existe uma busca de exames, um rastreamento para ver qual o quadro de saúde da pessoa? JK, eu sempre falo que eu nunca gosto de deixar o paciente sair do meu consultório sem eu poder ajudar ele de alguma forma, tá? Então, passando pelo crivo da minha avaliação, tá? Que eu faço ali uma bioimpedância, eu vejo como que tá a composição corporal daquela pessoa, avalio o seu risco, né? Talvez eu já comece no nosso primeiro encontro, tá? No entanto, alguns pacientes, né, que eu vejo que precisa de uma avaliação mais cautelosa, eu aguardo os exames. Mas isso depende do caso, tá? Então, assim, algumas vezes a gente já começa, algumas vezes a gente deixa até os exames ficarem prontos. Sim, eu observo que sempre, como nós nos conhecemos já há um bom tempo, eu sempre observei, desde da sua época de faculdade, eu lembro que você é muito dedicado e muito estudioso para a sua formação, para você iniciar no mercado. Você está formado já há quanto tempo? Eu me formei em 2019, né? Metade de 19, então hoje eu estou com 6 anos e meio de formação 6 anos médica. e meio já, olha como o tempo se passou. E aquela mesma pegada de estudar, de saber do que se trata, ainda continua. Sim, não parei. Não para, né? Não para. E esse processo de emagrecimento requer também uma dedicação bem acentuada para buscar informações de efeitos colaterais, enfim, tudo isso, né? Sim, com certeza. Eu falo que a medicina, né? Igual todas as áreas também, a gente não pode parar. Senão a gente vai ficar estacionado ali. Estaciona. Vem outro e passa por cima. Exato. Então, mas isso para mim é prazeroso, porque eu sempre, independente, agora a gente está falando de emagrecimento, mas eu já estou na geriatria há um bom tempo, eu sempre tenho muita curiosidade pelo fato do que o meu paciente me apresenta. E às vezes tem uma coisa assim que eu não tenho problema nenhum em falar. Falo, isso daí eu não sei, mas eu vou atrás para você. Vai buscar informação. A gente tem que ir. Então, assim, tô sempre me atualizando, indo em congressos, né? Rodando o Brasil afora aí, procurando sempre conhecimento, porque não dá para ficar parado. A medicina é assim, né? Medicina é assim. E o senhor, o mesmo atendimento que o senhor faz aqui em Alfenas, o senhor faz também em Alterosa, faz em Areado, não é isso? Uhum. E existe outros médicos que trabalham com esse processo de emagrecimento na clínica junto com o senhor ou não? Não, no momento não. No momento não, só você. Sou eu. E você atende todo o sul de Minas. Entrou em contato com as clínicas, passa por um agendamento, Sim. E aí o senhor faz a avaliação e a partir daí toma a iniciativa, né? Sim, com certeza. Estou à disposição, né? Eu tenho, inclusive, pacientes que tratam comigo no interior de São Paulo, são tratamentos à distância, mas hoje eu faço isso, né? Por meio de consulta online, enfim. Pessoas vão sabendo, vai um passando para o outro.
E aí, mais uma vez, você que tem curiosidade em saber desse processo de emagrecimento inovador e que está tomando conta dos meios de comunicação ultimamente, nós estamos hoje levando informações para vocês de uma maneira bem eficaz e, mais uma vez, a gente diz, processo de emagrecimento principalmente, ou melhor, vai cuidar da sua saúde? Tenha sempre um médico à sua volta. Doutor, a gente observa que esse processo de emagrecimento tomou uma dimensão muito grande e está tendo um aplauso social considerável. É dessa forma mesmo? Ô JK, faz sucesso aquilo que é bom, concorda comigo? Sim. Então, discute-se muito, né? Principalmente quem não sabe do que se trata, fica às vezes contra a medicação, enfim. É o que eu te falo, eu sou a favor de quem tem indicação para usar a medicação. E por que tá dando tanto o que falar? Porque é bom, porque resolve, porque melhora a vida das pessoas. Então, a gente percebe na mídia, em Instagram, em TikTok... Uma especulação grande. Muito grande em relação a esse tratamento, porque ele realmente revoluciona, ele muda. O paciente vai no meu consultório num mês, no outro ele estava com colesterol alto, ele não precisei dar medicação para o colesterol dele volta baixo, a pressão dele que era ali 15/9 volta a 12/8. Então... É bem abrangente. Muito. E isso chama atenção, né? E todo mundo quer usar, que tem indicação. O problema é que a gente tem, sim, o uso indiscriminado, mas aí também não cabe a mim, né? Tipo, cabe a mim orientar, mas não julgar se a pessoa está fazendo certo ou errado, porque vai de cada um, né? Isso acontece muito com leigos, né? Tô usando Monjaro. Tá usando, mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Todo mundo. Quer dizer, eu não sei se outros países têm esse comportamento, mas aqui no Brasil, por exemplo, todos têm muito leigo, todos têm uma orientação, uma receita. Hoje tem... isso não pode por isso. Puxa vida. Hoje, a influência da mídia sobre a opinião das pessoas é muito grande, né? Então, você pegar aí quem assiste TikTok, Instagram, a pessoa tem argumento. Então, se você não tiver com bala na agulha ali para responder teu paciente, você vai ficar encurralado. Se o senhor tivesse a necessidade, vamos supor que o senhor não fosse médico, se o senhor tivesse a necessidade, tá um pouquinho mais peso e tal, o senhor procuraria esse processo de emagrecimento de imediato? Eu fiz. Você fez? Eu fiz. Eu perdi 13 quilos. 13 quilos? Eu tava com 92, eu cheguei em 79 quilos. Tava num processo aí que eu tava me sentindo... Nossa, o dia ficava arrastado, sabe? Não produzia, tava dormindo mal, roncando. Sentindo muito cansado. E melhorei em tudo, melhorei pra caramba no meu dia a dia, minha qualidade de vida melhorou, por isso que eu falo com muita segurança da medicação, porque eu fui um dos primeiros a usar no meu tratamento, entendeu? Então, nada melhor. Só que olha só, aí a pessoa fala assim, você vai ficar com o rosto... deformado. Você vai ficar muito magra, não sei, não. Pô, você tem que ter o limite, você tem que ter quem te acompanha. Então, assim, cheguei num limite ali, tá bom, não é verdade? Mas, né... Cada pessoa... Sim. Sedentário. Pode usar Monjaro? Esse tem que usar, né? Principalmente se ele tiver ali em sobrepeso, uma barriguinha ali protuberante, ele não pode ficar de fora. A não ser que ele tenha alguma das contraindicações que a gente já falou. Sim, por isso a avaliação. Por isso a avaliação. Tá certo. Doutor, assunto muito interessante, já vamos voltar nele, mas antes eu quero fazer aqui um... agradecimento? Não, quero parabenizar você que escolhe estar conosco, a exemplo de Lojas IM. Móveis e eletrodomésticos, mais de 35 lojas. Lojas IM, você merece o melhor. Um abraço ao Felipe, ao Jordan, à dona Michele, todos os colaboradores lá das Lojas IM. Chapéus pra Lana, o chapéu de respeito. Meu abraço ao Donizete, meu amigo, fiel escudeiro, e também patrocina a Copa VR de Rodeio. Delfraro Contabilidade, contabilidade digital sem fronteiras. Meu amigo Leopoldo e a Fernanda lá da cidade de Campos Gerais. Leia-se, Delfraro Contabilidade. E Clube da Casa Dante, conceito em acabamento.
que existe lá em Campos Gerais, Alfenas, Campo do Meio, Monte Belo e Campestre. Um grande abraço ao Dante, ao Ezequiel. E logo em breve estará conosco aqui quem? Vai estar o Jordan, da Choperia Chopp Brasa JK, lá da cidade de Três Pontas. Choperia de qualidade, tem nome, JK. Chopp tirado a 0 grau por profissionais. Conheça a JK Chopp Brasa. Alô, Jordan. Alô, amigos de Três Pontas. Logo em breve nós vamos aí tomar um chopp da melhor qualidade junto com vocês. Junto conosco também, e eleita a melhor loja da cidade de Campos Gerais nos últimos 3 anos, Cláudia Modas. Vista e faça sucesso. E Neta Sul Irrigação. Topografia, máquinas e obras. Neta Sul, compromisso com a produtividade. Alô, meu amigo Max, cadê você? Precisamos, ou melhor, plagiano Danilo Gentili, queremos você aqui. E junto conosco aqui, sabe quem tá? Dr. Vinícius Andrade Souza. Ele que é geriatra por formação e também trabalha como médico num processo de emagrecimento. Dr. Vinícius, quais são o tempo para se observar um retorno a partir do início do processo de emagrecimento? Cada paciente, JK, ele tem um grau de inflamação, tá? A gente chama de inflamação subclínica, que às vezes não é uma inflamação, bati o dedo ali, inflamou. Não é assim, tá? Sim. A inflamação subclínica, o médico tem que saber diagnosticar ela. Mas, no geral, a diferença ela aparece ali com 2 semanas, tá? A gente já tem talvez uma perda, cada paciente é de uma forma, tá? Mas tem pacientes que com 2 semanas perde ali 3, 4 quilos. E isso, eu falo para eles, é o gatilho para mudança de chave, né? Porque todo tratamento, JK, o médico tem que saber passar muito bem para o paciente como que vai ser esse tratamento. Cada caso é individualizado, ok? Sim. Mas eu gosto de sustentar meu tratamento com alguns pilares, ok? Quais são eles? 1, sono. A pessoa tem que dormir bem, ela tem que ter um sono revigorante, tá? Isso interfere muito no dia a dia, na qualidade de vida, em fatores de longevidade e também na perda de peso. Outro fator, atividade física. Outro fator, dieta de qualidade. E o outro fator, o outro pilar, né? É o médico e o medicamento ali do teu lado. Por isso, o paciente que trata comigo tem meu número, tá? Então, esses pilares são muito... Eu não abro mão. Fundamentais. São fundamentais, tá? Então, a gente fala muito de medicação, né? O medicamento, isso, aquilo. Mas a gente tem que ter esse pilar, senão a gente não tem sucesso. Uma disciplina mesmo, né? Com certeza. Mas aí a pessoa fala, doutor, mas eu não consigo ir na academia. Mas é justamente por isso que o medicamento entra. Porque na hora que você vê resultado, você vai ter ânimo para ir na academia. Você que é mulher vai ter ânimo para colocar suas roupas. Você que tem vergonha do seu corpo começa a ficar mais confiante em relação a isso. E aí sim, você tem que usar do tratamento para ser uma mudança, uma virada de chave na sua vida em relação E a gente tem observado, saúde. a mudança é nítida, né? Sim. Essa semana, por exemplo, fazia tempo que eu não encontrava com um grande amigo. Quer dizer, fazia tempo, já fazia uns 6 meses que a gente não se via. Eu falava pelo WhatsApp e tal, eu não sabia que ele estava fazendo tratamento. Quando cheguei, eu assustei a diferença que estava, e uma diferença para melhor. Sim, né? Você chegou a falar com ele, ele deve ter relatado essa melhora para você. Relatou a melhora e o grau de felicidade, a autoestima dele, disposição, falando de viagens, coisa que ele não estava falando há muito tempo. Exato, a gente melhora realmente, é algo que traz um up para nossa vida. E para as mulheres em especial, né, na maioria dos casos, as mulheres têm um quadro, JK, chamado de lipedema, você já ouviu falar? Já ouvi falar. O lipedema, ele é uma inflamação nas células de gordura do corpo, principalmente das mulheres, tá? Homem tem também, mas numa taxa muito baixa. E o lipedema é aquelas pernas que incham, que as mulheres falam, minha perna tá inchada, tô sentindo um peso nas pernas. Chega no final da tarde, doutor, minha perna parece que virou outra. Às vezes coloca aquela roupa de academia, aquela calça legging ali,
e marca a perna da mulher, tá? E às vezes tem aqueles buraquinhos que às vezes são até confundidos com celulite. Aparecem nodulações na perna da pessoa também, da mulher. Um desconforto mesmo. Sim, e isso para elas, por mais que elas estejam ali magras também, elas têm uma certa vergonha daquilo, né? Algumas mulheres... Mulher tem essa vaidade, né? A vaidade mais acentuada, vamos dizer. Isso. Então, hoje, eu faço tratamento de lipedema, tá? Com uma combinação aí, para quem tem indicação, né? Que fique muito claro isso. Sim. De tirzepatida, né? Que é o Mounjaro aí, com outras medicações, tá? Que são as medicações, porque no tratamento comigo, você não faz só o Mounjaro. Você faz também o tratamento que eu chamo de tratamento adjuvante, tá? E aí a gente usa uma gama de medicações, todas elas injetáveis, ou intramuscular, ou endovenosa. Dr. Vinícius, por que injetável? Porque, por exemplo, tá? Vou te falar, uma medicação chamada coenzima Q10. Ela é um excelente medicamento anti-inflamatório natural que ajuda muito na respiração celular, tá? Sim. Vamos falar por aí. Quando a gente toma ela via oral, trato gastrointestinal, a gente perde muito, né? Por pH estomacal, pela passagem pelo fígado, que é onde metaboliza. Então, a absorção dessa medicação, ela é em 5%, tá? Quando a gente toma. Por que sem querer, né, menosprezar ninguém, sem difamar qualquer tipo de situação, mas por que as farmácias, né, as drogarias estão lotadas de medicação de vitaminas? Você chega lá para você comprar teu remedinho da pressão, doutor, JK, vem cá, você não quer uma vitamina para memória? Sempre tem uma indicação. Sempre tem, tá lotado. Resolve. Entendeu? Então, assim, a gente tem que saber entender o que é comércio e o que é realmente medicina, tá? Então, isso também... Só que é difícil no dia a dia a gente ali, no ímpeto do nosso mundo capitalista... Monitorar isso tudo, né? Exato, é complicado. E as embalagens cada vez mais... atrativas. Cromofologia, cromoterapia na ponta da língua. Colorido de tudo quanto é cor, Sim. né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É muito interessante. A propósito, comecei um procedimento de Mounjaro. Comecei hoje. E hoje eu passei por um procedimento, vamos dizer assim. E eu tenho uma viagem marcada para Ribeirão Preto. E eu dirigindo. Posso ir? Vai embora. Tranquilamente? Tranquilamente. Amanhã eu tenho um futebol. Toda quarta-feira, por exemplo, eu jogo um futebol. Tranquilamente. Você está contando minha vida aqui, ó. Não, é isso aí. Rapaz, mas deu uma diferença no futebol. Ó. Olha só. Bom demais. Começa a correr. É top de linha. Tem até alguns times aí que deveria estar usando, né? Vamos indicar para eles. Pois é. A propósito. Muito interessante. Doutor, tem algum assunto que o senhor acha que fosse relevante, que as pessoas que estão nos acompanhando com algumas dúvidas agora, que o senhor pudesse clarear a ideia dela? Por exemplo, começou a pensar em Mounjaro hoje. O que essa pessoa devesse fazer? JK, a primeira coisa sim, a gente escuta, né, a influência, a gente vê a influência da mídia, mas se oriente com quem realmente entende do assunto, com algum médico da tua confiança, né? Porque senão fica muito vago, tá? O Mounjaro não é só o Mounjaro, é o que eu te falei, tem que ter os pilares do tratamento. Sim. Certo? A gente tem que fazer o processo de desinflamação do corpo desse paciente. E quando, né, a pessoa pensa no Mounjaro, o que ela tem que fazer? Pensa no médico que vai cuidar de você. Pensa naquele que vai te dar o suporte. Né? Independente de qualquer que seja o médico. Né? A gente está cheio de profissional competente, inclusive, né, na nossa região. Mas saiba a origem da medicação. Ok? Porque eu falo muito para meus pacientes, como é que você tem coragem de aplicar em você uma injeção contrabandeada, você não sabe a origem, você não sabe. E se aquilo ali não for o que eles estão te falando? Mais um momento, mais um motivo
sempre que você pensar nesse processo de emagrecimento, procure o seu médico, o médico da sua confiança, e tire mais informações. Ele certamente vai te dar o caminho correto para isso. Não é isso, doutor? Exato. E aí eu falo muito que esses tempos nós estávamos em São Paulo, né, com aquela crise do metanol. A pessoa estava ingerindo bebida e morrendo, ficando cega por conta de metanol. Agora você vai aplicar em você uma injeção que você não sabe a origem. Então, assim, eu deixo essa interrogação aí para quem está nos acompanhando, né, sobre o risco do tratamento quando feito de maneira equivocada. E quando você for pensar em usar o Monjaro, veja se tem realmente indicação, né? Veja se você tem realmente um desses quadros que nós falamos aqui, se é sobrepeso, se é obesidade, se é apneia do sono, ou se talvez é um controle de diabetes tipo 2, tá? Porque, de alguma maneira, você vai ser ou beneficiado ou prejudicado por essa atitude que você tomar. Exatamente. Exatamente, tá aí. Estivemos hoje aqui, a gente já vai entrando no caminho final do nosso podcast de hoje. Estivemos aqui hoje com o Dr. Vinícius Andrade de Souza, da cidade de Alterosa, que também atende aqui em Alfenas, atende na sua clínica própria lá em Alterosa. Ele atende aqui em Alfenas, na verdade, é na terça-feira, não é isso? Por hora eu acho que agora a partir de janeiro aí eu vou aumentar os dias de atendimento aqui. Entendi. Na Clínica Monvier. E Clínica Monvier, aqui em Alfenas. Fica ali próximo ao IMESA? Sim, a clínica nova lá do Dr. Joaquim Carlos. Ah, perfeito. E também atende em Areado, não é isso? Areado, na Santa Casa. Maravilha. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Foi uma aclamação que fizeram aí pela internet, que nós tratássemos desse assunto. Daí nós dizemos o seguinte, vamos buscar quem pode falar disso e que seja um médico que tenha uma relevância aqui no sul de Minas, a exemplo do senhor, que tem aí um nome muito bem zelado, muitas referências que tem aqui no sul de Minas. Então fizemos questão de entrar em contato com o senhor. Queria passar para o senhor agora as suas considerações finais para a gente encerrar aí o nosso assunto hoje, mas já fica aqui um convite para que o senhor possa voltar conosco aí. Quer dizer, estamos terminando aí o ano de 2025, no início de 2026 volta aqui, porque esse assunto, tem muito assunto para falar a respeito dele, não é isso? É isso aí. Muito tema. Muito bem. JK, obrigado pelo convite. Obrigado a quem nos acompanhou aí, né, durante esse tempinho. E estou à disposição, né, para estar vindo aqui e às vezes vamos falar também de idoso, né, falar de algumas outras coisas também, como demência de Alzheimer, como... Importantíssimo. Né, quadros de pessoas que têm muito esquecimento, podemos falar de osteoporose, podemos falar de hipertensão, de diabetes. É uma gama de problemas aí que a gente tem para explorar e para passar de alguma maneira uma segurança para quem está acompanhando a gente aí no podcast. Novamente, muito obrigado pelo convite. E que isso tudo, se bem assistido, dá para ter uma vida mais confortável, vamos dizer assim, né? Com certeza, é esse o objetivo, é aquilo que eu falei lá no começo. O objetivo meu é sempre estar propondo para os meus pacientes, porque antes eu tratava a geriatria, né? Que é lá no... entre aspas, no final. Sim. Agora, por que eu entrei com essa vertente do emagrecimento? Porque eu consigo fazer com que ele chegue lá com uma qualidade de vida alta, com bastante saúde, com massa muscular, com a cognição em dia, zerado ali para a gente poder ter longevidade e cada vez mais êxito naquilo que é proposto. Uma vida melhor, vamos dizer assim. Com certeza, né? com certeza. Maravilha. Estiveram conosco hoje aqui JK Chopp Brasa, Cláudia Modas, vista e faça sucesso, Neta Sul Irrigação, Topografia, Máquinas e Obras, Lojas IM, Chapéus pra Lana, ou Chapéu de Respeito, Delfraro Contabilidade Digital e Clube da Casa Dante. E você que escolheu estar conosco pelo podcast aqui através do Mundo Rural, pelo MundoCast, que você esteja bem feliz. Fale da vida de Jesus para uma criança, certamente quando essa criança crescer, ela jamais se esquecerá. Aproveite seu dia, seja um bom pai,
Seja um bom filho. Conosco, Dr. Vinícius. Muito obrigado. Eu que agradeço.